companheirada? Não, esse vídeo é para falar do importante debate e posicionamento que a gente construiu no Comando de Greve, no Comando Nacional Unificado de Mobilização e Greve da Educação, ANDE, SINASEF, FASUBRA, as entidades da Educação Federal. E a gente soltou um texto a partir desse debate que a gente vem fazendo com importantes posições. Primeiro, a gente está falando da questão do coronavírus, dessa gravidade da doença, da gravidade desse cenário, do número de mortos, da preocupação com a chegada da doença já se alastrando no Brasil, mas também de que a gente não pode aceitar a chantagem e o oportunismo do governo Bolsonaro e dos seus ministros, que estão tentando emplacar e estão emplacando uma série de ataques contra os trabalhadores, penalizando a gente ainda mais, nós que já estamos sofrendo nesse cenário caótico causado por essa pandemia. Bom, então, primeiro o governo Bolsonaro editou no domingo uma medida provisória, já estava valendo, que falava que podia os empregadores cortar o salário dos trabalhadores em 4 meses, que é uma verdadeira medida genocida, né? Se você pensar que ninguém consegue ficar 4 meses sem salário, o governo ia colocar as pessoas para irem para a rua, para trabalhar, para buscar outras fontes de renda, e uma medida inconstitucional, ilegal, absurda, de todos os pontos de vista, principalmente do ponto de vista humanitário, né? Um verdadeiro ataque direto aos trabalhadores. E aí ele fez valer essa medida no domingo. Ontem ele fez um pronunciamento voltando atrás, mas só hoje, na verdade, ele fez uma nova medida provisória que revogava esse artigo. E aí, esse cenário de instabilidade que o governo deixa a gente, promulgando lei, revogando lei, fazendo um pronunciamento, voltando atrás, o ministro fala que foi um erro, que na verdade não era para ter sido escrito dessa forma, o Paulo Guedes fez esse pronunciamento. Então, deixa a gente num cenário ainda mais temeroso, de ainda mais instabilidade. E funciona também como chantagem, como ameaça para os trabalhadores. Porque ele voltou atrás no corte dos salários em 100% em 4 meses, mas com a tentativa de fazer parecer bom a medida que ele já tinha proposto anteriormente, que era de cortar 50% o salário dos trabalhadores do setor privado. Então imagino que ter seu salário cortado na metade também não resolve, também vai levar as pessoas para irem para as ruas, procurar bico, procurar emprego informal para tentar manter suas contas, e 20% nos salários dos servidores públicos. E aí a nota tem um acerto muito grande, porque essa nota também parte do princípio de um corte de classe, de uma visão classista, de uma visão da classe trabalhadora. Então o que as entidades da educação estão apontando é que os ricos paguem pela crise, que sejam taxadas as grandes fortunas, sendo que na verdade o governo está fazendo exatamente o contrário. Então ele tira 1,2 trilhões de ajuda para os bancos, está fazendo esse repasse, isso já foi aprovado, o Banco Central anunciou como medida a ser tomada. Ele fala em repasse, já fez um MP, uma medida provisória também, de repasse de verba para as empresas aéreas, para poder salvar as empresas aéreas. Bolsonaro faz um diálogo com os empresários da Fiesp, e aí a medida provisória que está mantida fala em corte de férias, em banco de horas a serviço dos empregadores, mantém uma série de ataques aos trabalhadores e investe dinheiro, injeta dinheiro nas empresas. E diz que isso é para manter os empregos, quando na verdade a gente sabe que, por conta da crise econômica que a gente está passando, essas empresas vão demitir, essas empresas não têm nenhum compromisso com a saúde ou com os trabalhadores. Então, essa medida que o governo está propondo é absurda e só agrava a situação dos trabalhadores durante esse período de pandemia. Outro ponto que é bem importante no posicionamento das entidades é a questão da necessidade de investimentos públicos. Ao invés de investir no capital, e aí também tem um corte de classe, o governo precisa investir no serviço público e não é isso que ele está fazendo. Então a gente reivindica a revogação imediata da emenda constitucional 95, que é uma emenda criminosa aprovada ainda no governo Temer, que retira investimentos de áreas fundamentais como saúde, educação, saneamento, e agora a gente está vendo o tanto que essas áreas fazem falta. A gente fala da necessidade da defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde e da saúde pública. E aí o governo de novo tenta fazer uma chantagem, ele corta bolsas de pesquisa nesse momento em que a gente precisa das pesquisas na área de saúde para poder encontrar a cura, das pesquisas sociais para poder apontar os setores mais vulneráveis e onde estão. O governo criminosamente vai lá e faz um corte nas bolsas de pesquisa.
Assim como tira dinheiro da educação para poder colocar na saúde, quando essas áreas elas se complementam. A gente não pode tirar dinheiro da educação e colocar na saúde, a gente precisa de verba na educação e na saúde. Inclusive porque a educação é fundamental na prevenção e nas políticas de saúde que a gente aplica nesse momento também. Então, a nota traz avanços importantíssimos, o posicionamento das entidades traz avanços importantíssimos, tem questões que a gente ainda precisa aprofundar e trabalhar, e a gente vai continuar se reunindo virtualmente, debatendo. A gente precisa debater, por exemplo, melhor a questão de não ser solidariedade em geral, e sim ser solidariedade de classe. Isso para mim está muito perceptível nesse contexto, quando a gente vê vídeos de trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, funcionários da alimentação, funcionários da limpeza, falando, olha, a gente está aqui cuidando da saúde de vocês, fica em casa pela gente. E é fundamental que a gente seja solidário com todos esses trabalhadores da burocracia do hospital, que cuidam diretamente da parte da saúde. E a gente está vendo o esforço deles para poder cuidar mesmo de nós trabalhadores, somos nós por nós. Quando a gente vê vídeo dos garis falando que eles estão na rua para poder manter a limpeza urbana e que isso é fundamental para poder garantir a saúde de todos. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o vídeo do dono do Madeiro falando que se morre 5, 7 mil pessoas, não é tão importante, né? Então, não é solidariedade no geral, porque os capitalistas não estão preocupados com a gente, é solidariedade de classe, de trabalhador para trabalhador. E aí a gente precisa pensar em outras medidas nesse sentido, né? Pensar na manutenção dos salários e dos direitos e não aceitar nenhuma chantagem do governo falando que é melhor cortar, é melhor reduzir para poder manter o emprego. Não, a gente quer que se mantenham os nossos empregos, os nossos salários e os nossos direitos, que os ricos paguem pela conta, não nós. Eles já ganham muito com a gente, então que nesse período eles paguem pela conta. Que a gente consiga fazer uma campanha para que não seja cobrado nesse período água, luz, internet, são serviços essenciais. Água e luz é meio óbvio, principalmente água nesse período, mas a internet é o principal veículo de informação, de diálogo, de manutenção da saúde mental, então é fundamental que as pessoas tenham acesso também. Que se garanta um pagamento para os trabalhadores precários. A gente tem uma série de trabalhadores que estão na informalidade, terceirizados, horistas, e que estão precisando ir para as ruas, estão precisando circular, e aí com isso eles agravam a situação da doença, e aí o governo ainda faz um corte em Bolsa Família, um corte deixando essas pessoas ainda mais vulneráveis. Repito, é uma medida genocida, é uma medida para matar as pessoas trabalhadoras mais vulneráveis que o governo está tentando tomar ou tomando uma na sequência da outra. E a gente retoma a importância de se falar do socialismo. Quando a gente fala, por exemplo, da contradição que está cada vez mais à mostra desse sistema, por exemplo, uma das medidas pensadas é em como tratar os moradores de rua, as pessoas em situação de rua que estão muito vulneráveis. E aí a gente acompanha notícias internacionais falando que na Inglaterra levou moradores de rua para hotel, ou que estão vendo abrigo para essas pessoas poderem ficar. E aí tem uma questão contra o capitalismo. Como é que você traz essas pessoas, cuida delas durante o período de quarentena, durante o período do pico da saúde, e depois ele fala, volte para a rua? A questão da moradia é uma questão chave no capitalismo. Ou a própria questão dos serviços públicos, que a gente está falando que devem ser estatais, devem ser públicos. O capital tem avançado muito contra esses setores, a ideia é privatizar tudo. Então, para nós a questão do socialismo se coloca urgentemente, tendo visto que a gente está vivendo, na verdade, uma crise civilizatória. O capitalismo está mostrando os seus limites contra as nossas vidas, os capitalistas estão mostrando as garras contra as nossas vidas, e é fundamental que a gente aponte para uma outra saída, para uma outra perspectiva. De final, a gente orienta as nossas sessões sindicais a compartilharem os materiais do sindicato, não só esse do Comando Unificado, a ampliarem o diálogo, primeiro com a nossa categoria, né? A gente sabe que presencialmente não está dando, mas manda por WhatsApp, manda por e-mail, é importante a gente trocar informações. O governo Bolsonaro atua muito com guerra de informação truncada, então é importante que a gente tenha os nossos veículos autônomos de comunicação funcionando, então conversar entre nós. Manter a solidariedade de classe, foi muito importante a nossa posição dura, dizendo que todas as vidas importam, então a dos estudantes, a dos trabalhadores da nossa categoria, dos trabalhadores terceirizados, e as sessões compraram briga em defesa de todas as vidas de trabalhadores, foi fundamental isso.
E a gente orienta também a procurar as sessões próximas, os sindicatos próximos, principalmente da educação federal e também o movimento estudantil. A gente sabe que já tem lugar que está discutindo suspensão do calendário acadêmico, é fundamental a gente conversar com o Grêmio, conversar com a FENET, a gente se manter unido, articulado e forte enquanto classe para poder passar por esse período difícil. É isso.